Neste vídeo eu vou te contar como você deve verdadeiramente se preparar durante o ensino médio para passar em medicina, fazendo o que a maioria não faz e conquistando o que a maioria não chega nem perto. Olá, futuros e futuras aprovados! Se você não me conhece, cai de paraquedas aqui nesse canal. Meu nome é Daniel Cerqueira, eu vou aprovar em primeiro lugar em medicina na universidade pública e eu quero te ajudar a chegar lá também. Esse vídeo é especial para você que está no ensino médio, mas já está sonhando com a famosa medicina. Hoje eu quero apagar tudo que enfiaram na sua cabeça, como você deve estudar para passar em medicina. Tudo que seus professores na escola ficam te contando, tudo que seus pais ficam te cobrando, seus amigos falando como você deve estudar. Eu quero dar um reset na sua cabeça e te mostrar um caminho que funciona para você estudar durante o ensino médio e se preparar de forma efetiva para fazer o Enem, fazer vestibulares e, claro, ser aprovado em medicina ou no curso dos seus sonhos. O quanto antes você aprender o que eu vou te falar aqui, melhor, vai ser mais fácil o seu caminho. Mas antes de eu te contar sobre minha vivência, o que eu aprendi com minhas 9 aprovações e com minhas decepções também nesse caminho e as coisas que eu passei, que eu não quero que você passe, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, que vai ter conteúdo muito bom aí. Agora roda a vinheta e depois bora pro vídeo. Eu vou contar uma historinha rápida de como foi meu ensino médio, do que eu passei e talvez faça algum sentido para você, ter algumas semelhanças aí com sua rotina. Eu não vou falar aqui que eu estudei em escola pública, que eu era um dos piores alunos, isso não é verdade. Eu estudei numa escola particular aqui na minha cidade, no interior da Bahia, em Ilhéus. Tinha bons professores e dentro da escola tinham bons alunos também, né? Eu era um dos bons alunos, eu estudava bastante e tudo mais. Só que eu e os bons alunos, na verdade todos os alunos, né? No final não tinha um bom rendimento para ser aprovado em medicina logo, né? Tinha essa dificuldade. Tanto que na minha época, só uma pessoa, uma colega minha, passou em medicina de primeira e foi na faculdade particular. Então ninguém foi aprovado na pública de primeira. E os outros em diante tiveram até dificuldade, até onde eu sei, de passar na universidade pública, né? Mas por quê? Porque não é, eu estou criticando os professores por passarem de uma maneira errada o conteúdo. Não é isso. É porque o método, o sistema, o método tradicional que você deve estar estudando também é o que te prejudica de evoluir e de aprender verdadeiramente para chegar na prova e ser aprovado, de fazer uma boa prova de vestibular, uma prova do Enem. Então, o método tradicional, que é como eu estudava lá no primeiro, segundo, terceiro ano, era aquele método de professor passar aula, dar aula e dar muita aula, aquela aula cansativa, gigante, cheia de conteúdo na sua cabeça e beleza. Aí tu vai para casa, estuda, volta, faz a prova e logo em seguida, depois da prova, você esquece tudo. Você esquece tudo. Então você estuda só para a prova. Você não estuda para uma memória de longo prazo. Você não estuda para daqui a 6 meses você lembrar o conteúdo e chegar na prova do Enem, chegar no vestibular e aplicar aquele conteúdo misturado com vários outros conteúdos. Então é isso que acontece. O método tradicional é esse. É aula em cima de aula, aula em cima de aula. Você estuda para uma única prova, faz a prova e depois esquece. E o pior de tudo é que na escola sempre tem aqueles trabalhos, na moral, chato demais. Tem trabalho de cartolina, que você vai lá na frente, segurar aquela cartolina, e todo mundo adora segurar a cartolina, com a cartolina, começa a falar, né? Você grava sua fala, vai lá e fala, se tremendo para o professor. Ou tem trabalho de slide, enfim, trabalhos que você grava, fala, esquece logo depois. Então, novamente, vive um ciclo de você estudar ali aquele conteúdo e esquecer logo depois. Porque você só quer, só está preocupado em ser aprovado na escola. Mas para o Enem, para o vestibular, você não vai ter a memória de longo prazo que não vai te levar a tirar 80% da prova. Que o que você precisa para passar em medicina, geralmente é 80% da prova ou até mais. Quem sabe, né, quando a gente fala de ampla concorrência. Aí o que aconteceu comigo? Eu, o nerdzinho, estava na frente, para tirar nota boa, todo mundo esperava que eu ia voar no Enem. E eu achei que eu ia, né? Porque, estudei todo o conteúdo, toda a prova eu ia bem. Se cada prova eu ia bem, acho que na lógica eu chegaria no Enem e iria bem. Sei todos os conteúdos, na prova com vários conteúdos eu vou saber. Só que não, porque eu não tinha estratégia de prova, eu não tinha estudado de uma maneira que ficasse na minha mente no longo prazo, que me desse criar habilidades de realizar a prova. Então, chegou na prova do Enem, eu tirei 676 de média. Menos 680. Então, tipo assim, pra quem espera tirar
780, você tirava 100 pontos a menos, é um baque. Mas é porque eu não treinei da devida maneira. Ninguém nunca tinha me ensinado. Novamente, estava no método tradicional. E aí eu vou te ensinar agora, vou te explicar como você deve agir para fugir desse método que quase não aprova muito pouco, né? E vou te ensinar uma forma que possa te impulsionar. Mas antes eu ia explicar, se você não se inscreveu no canal, você se inscreve aqui no canal, que vai ter várias dicas boas aí para seu Enem, para seu vestibular. E deixa seu likezinho no vídeo, porque o vídeo tá legal. Agora, nesse momento, você vai ter que tomar uma decisão. Foca aqui, foca aqui. Vai ter que tomar uma decisão muito importante. Ou você continua estudando para passar na escola, para ali se dedicar aos conteúdos da escola, ou você vai focar em aprender no longo prazo para o Enem, para o vestibular, para ser aprovado em medicina, que é o que importa. Aí você tem que decidir, ou você quer ter um boletim bonitão, 10 e tudo mais, ou você quer passar em medicina. Não estou falando que uma coisa anula a outra, mas se você focar em estudar para o vestibular, para o Enem, você talvez tenha alguns prejuízos em algumas matérias, mas tudo bem, o importante é passar. Um 7 tá bom, se sua média for 7, um 6 tá bom, se sua média for 6 em algumas matérias. O importante é que lá na prova você vá bem e passe, seja aprovado e acabou. É isso que importa. Ninguém vai lembrar depois se você tirou uma média em filosofia, uma média em história. Ninguém vai lembrar se você tirou em literatura lá uma nota baixa, mas passou na final. O que vão lembrar, o que vai ficar é que você foi aprovado em medicina na faculdade que você queria. Só que aí vem os ônus de você se dedicar. E eu vou te explicar como você deve se dedicar para focar nesse método, né, que foge do tradicional, para você ter essa fuga tradicional. Sai dessa manada, porque todo mundo estuda tradicional e pouco espaço. Então estude diferente, tente um novo. E se você está no terceiro ano, eu acho que isso aqui é muito mais importante ainda para você. Porque no terceiro ano, geralmente, a carga horária aumenta muito de conteúdos. Você vai ter aula de manhã, você vai ter aula de tarde. Eu lembro que eu tinha aula de manhã, de tarde. E, chegava morto, tinha aula sábado ainda. Aí não dá. Tem gente que ainda faz cursinho de noite. Então você está se enchendo de teoria e não está aplicando o que você realmente deve aplicar. Que é você priorizar as matérias que vão te dar uma maior nota. Desde o ensino médio. É você priorizar a matemática, que para medicina geralmente é o que faz diferença. Matemática, redação, química, biologia, você tem que ir bem também. Claro, mas às vezes você vai ter que deixar de dar uma matéria ali que você tem até uma facilidade, mas você vai tirar uma nota um pouquinho mais baixa nela, não tem problema. História talvez, você já vai muito bem, você vai tirar uma nota um pouquinho mais baixa para tirar aquela média. Eu falei, tira aquela média, tá de boa, você passou. O importante é você aprender para a prova. Lá você vai fazer simulado, provas antigas. E eu lembro que no meu terceiro ano, se eu pudesse, eu não teria ido em algumas aulas, e seus pais que vão me matar, mas eu não teria ido em algumas aulas para estudar matérias que realmente eu precisava e estudar simulados, tá? Então isso é muito importante, você priorizar. Esse é o momento que você vai ter que escolher, e esse é o momento que você vai, além daqueles trabalhos chatos que eu falei, talvez você vai dar uma mangueada naqueles trabalhos. E o professor vai ficar chateado, porque você não fez o trabalho direito, tal. Mas tudo bem, você tem que tirar a média, não é para tirar a média para você largar e ficar sem fazer nada. Você vai só usar menos tempo do seu dia para fazer um trabalho, você vai fazer ele rapidinho ali, vai fazer do jeito que dá e tudo mais, mas você vai usar o tempo que você não está fazendo o trabalho da maneira exemplar, como todo mundo quer que você faça, né, ser perfeitinho, mas você vai usar o tempo para estudar. Então, é isso que eu quero passar aqui, a primeira coisa, que eu não fiz e que ninguém quase faz no ensino médio, porque a gente está no método tradicional. É você usar seu dia para priorizar as matérias. Deixa eu passar uma dica aqui importantíssima em relação a tudo que eu falei sobre a nova forma de estudar para chegar na aprovação em medicina. Antes de eu falar a dica, você me segue lá no Instagram, que eu acho, não sei se eu mandei seguir já, eu não sei, mandei seguir, mas segue lá. Nessas coisas você vai ter que aguentar uma barra, segurar essa barra que é gostar de você. Você tem que segurar essa barra, porque seus professores vão te criticar um pouco, seus pais vão achar ruim, porque você não está indo tão bem na escola como deveria, mas no longo prazo faz a diferença. Aí você vai me perguntar, Daniel, mas se eu não passar de primeira em medicina, direto do ensino médio, se eu não passar direto do ensino médio, não tem problema. O que eu estou te falando é para você dar um passo a mais, um passo à frente dos seus concorrentes, que seja, mas de você mesmo. Se você continuar estudando no método tradicional, você vai ter que fazer um ano de cursinho, aprender a estudar
aprender a estudar para depois você evoluir. Se você aprende a estudar de uma maneira eficaz no vestibular agora, você está se adiantando, você está adiantando sua aprovação. Se eu estou fazendo que a sua aprovação vá mais rápido. Então, se você aplicar isso, realmente vai funcionar, mas você tem que aplicar. É tipo assim, pense numa maratona 25 km. Aí seu colega, seu amigo, que seja seu inimigo, sei lá, ele sai correndo, é o mais rápido da prova, é o mais rápido. Só que ele não ganha. Oxi, e por que ele não ganha? Ele não ganha porque ele foi no caminho errado. Ele chegou lá na maratona, saiu correndo e foi pelo caminho errado. Ele não foi na linha que era da maratona. Então o importante aqui não é velocidade, é direção. E o terceiro ano é essa época que os alunos eles ficam assim, esse ano eu vou estudar, esse ano eu tenho que estudar. Aí estuda. Tem uma obesidade mental, né? Uma obesidade de conteúdos, mas não serve para nada. Porque eles estão indo numa velocidade, mas não estão indo na direção correta. Então direção é muito mais importante do que velocidade. Grava muito bem isso. Aí você que está seguindo o que eu falei, você vai chegar e vai fazer o quê? Fim de semana, um fim de semana no mês, você vai fazer um simulado. 1 até 2, vai. Você vai fazer simulado. Claro, você não vai deixar descansar, não deixe sair com seus amigos e se divertir. Mas, um fim de semana você faz simulado. Ninguém está fazendo simulado no ensino médio. Faz muito pouco. E você vai estar fazendo um por mês. Então você vai estar se preparando. E simulado, prova antiga. Faça as provas antigas que você conseguir. O máximo possível. Isso vai te ajudar a quebrar esse método adicional. Esquece. Lá eu te falei que os professores te ensinaram de estudar, fazer a prova e depois esquecer. Não é assim. Então faz isso aqui. Foca nisso aqui. E se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo se gostou. Se não gostou também, comenta, não tem problema nenhum. Você comenta aqui onde pode melhorar, sugestões e tudo mais. Então um beijo, até a próxima e vamos juntos até a aprovação.